Olá, pessoal. Hoje também estamos juntos aqui pela Palavra de Deus e por isso eu tenho muita felicidade em meu coração. Primeiro vamos abrir nossas Bíblias. Por favor, abram no livro de Ruth, capítulo 3. Ruth, capítulo 3, a partir do versículo 1. Ruth, capítulo 3, versículo 1. Disse-lhe Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estivesse um dos nossos parentes? Eis que esta noite ampliará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce à eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: Tudo quanto me disseres farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: Quem és tu? Ela respondeu: Sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto dissestes, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que, pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: Não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: Dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Chegando à cidade de sua sogra, esta lhe disse: Como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: Estas 6 medidas de cevada ele mas deu e me disse: Não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: Espera, minha filha, até que saibais em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Lemos até aqui o versículo 18. Olá, pessoal. Eu vejo que as pessoas podem ser pegas, pelas cobiças, e pelo desejo da carne. E o mundo da carne, podemos ter uma característica que é ser cronológica, mas o mundo do coração é algo voltado ao eterno. O nosso espírito não é influenciado pelas coisas materiais. Mas enquanto estamos vivendo na carne, nós sentimos a limitação sobre o tempo, também sobre o espaço. Então, no mundo cronológico, temos o mundo espiritual, e isso é uma grande diferença que nós não temos nesse mundo carnal.
Então é muito diferente, né? O mundo carnal e o mundo espiritual. A maioria das pessoas, por não conhecerem muito bem o mundo do coração, também por não pensarem sobre isso, vivem seguindo o que está à sua frente. O que as pessoas podem enxergar, pessoal, o que vocês sabem, ou aquilo que vocês ouvem, muitas vezes consideramos essas coisas corretas, mas Deus diz que não nos deu olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Então, neste mundo, aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto e aquilo que eu aprendo parece ser uma verdade, porém não é uma verdade. Sim, a gente pode até afirmar uma certa coisa, mas isso está muito distante de ser uma verdade. Por isso, se nós vermos no mundo do coração, quem é que pode ter uma vida espiritual, uma vida abençoada? Nós temos que pensar sobre isso. Muitas pessoas, com aquilo que é visível, aquilo que é material, por se alimentarem bem, por se vestirem bem, se consideram como pessoas bem-sucedidas. Porém, essas muitas coisas que nós desfrutamos neste mundo, coisas que vemos, ouvimos e sentimos, por mais que pareça ser coisas grandes, se vermos no ponto de vista espiritual, é algo muito miserável, muito pequeno. Se nós vermos a história do rico e do Lázaro, o rico, usava vestes de púrpura, era uma pessoa que comia muito bem, vivia muito bem. Mas Lázaro, que era mendigo lá em Lucas capítulo 16, ele comia do resto, ali do lixo, estava cheio ali de feridas. Era uma vida que aos olhos de qualquer pessoa era vista como infeliz. Mas se enxergarmos do ponto de vista eterno do mundo espiritual, só aquele rico não teve como evitar a morte, Ele era uma pessoa que estaria sofrendo para o resto da vida, pedindo uma gota de água para aliviar um pouco, aquela sede. Então, no caso daquele mendigo Lázaro, viveu uma vida muito feliz, no mundo eterno, estando ali nos braços de Abraão. Então, se nós vermos pelo mundo eterno, se nós vermos, em relação ao nosso espírito, podemos realmente ver quem é que tem uma vida abençoada. Então, como diz aqui no capítulo 1, todas eram estrangeiras, tanto a Ruth quanto a Orfa. Porém, os caminhos de Ruth e os caminhos de Orfa eram completamente diferentes. Pessoal, Orfa, a Bíblia diz que ela voltou para seus deuses e o seu povo. Então, aquele mundo visível, aquela experiência que ela tinha, aquele local que ela seguiu, que era o desejo da sua carne e do seu coração. Então, uma coisa muito insensata do ser humano é viver seguindo o seu pensamento. Isso a Bíblia fala que é muito insensato. Também é algo de se dar pena, É muito insensato. Então, Ruth, seguindo aquilo que foi bom aos seus olhos, seguiu seu caminho. Mas Orfa escolheu um caminho insensato. Mas se nós avaliarmos ali pelo mundo do coração, pelo mundo espiritual, Ruth, ela teve uma escolha muito boa, muito sábia. Ela escolheu não o seu próprio caminho, mas o caminho que Deus havia posto na vida dela, que foi seguir sua sogra Noemi. Noemi,
havia escutado que Deus, havia novamente dado ali o pão para Belém, e elas foram. Ou seja, era um lugar onde tinha a providência de Deus e tinha a voz de Deus. E Ruth, que seguiu a voz de Deus por meio da sua sogra, começou a dar os mesmos passos que Noemi dava seguindo a voz de Deus. Então, Moabe e Belém têm caminhos opostos. Então, isso quer dizer que ela deixou para trás, tudo que ela vivenciou, toda a sua experiência, e seguindo Noemi, ela subiu ali para Belém. Só que este caminho não foi um caminho insensato. Pelo contrário, ela foi para Belém, a casa de pães, Belém, um local onde tinha vida. Só ali, Belém, onde significa casa de pães, é um lugar onde não se cessa o trabalho da vida. É o local onde Jesus, o Senhor, está junto. Por isso, Deus estava ali, alertando e concedendo a sua graça a Belém. Então, quando nós vamos ao lugar onde podemos receber a graça, é que podemos encontrar a graça que Deus pode nos dar. Nós conversamos também sobre Ruth capítulo 2, Em Ruth capítulo 2, vimos a Ruth indo colher espigas. E Deus havia ordenado, para deixar as espigas para órfãos, estrangeiros e viúvas. Porém, mesmo tendo essa regra, vamos dizer assim, de Deus, Ruth, ela tinha aquele coração de buscar a graça. Era um coração muito humilde. Ela se considerava uma pessoa que só poderia, colher alguma espiga se achasse favor, achasse alguém que lhe concedesse a graça. Então, em tudo ela tinha gratidão e felicidade. Se nós vermos no livro de Mateus, capítulo 20, fala sobre aqueles trabalhadores da vinha. E se vermos em detalhes, tiveram aqueles trabalhadores que entraram cedo, outros na terceira hora, outros na sexta hora, outros na nona hora. Todos entraram da mesma forma ali, e a única diferença foi o tempo quando entraram, porém, o coração deles eram completamente diferentes. Quando o dono viu o coração deles, com facilidade podia distinguir. Ele deu, pela graça, um denário para aqueles que entraram na última hora. Então, no coração daqueles que entraram na última hora, nossa, hoje, realmente eu recebi muita graça. Hoje, eu estou aqui porque eu sou uma pessoa inútil, uma pessoa que não tenho o que fazer, mas pela graça do Senhor eu pude estar aqui e recebi este denário. Então, esse coração ficou preenchido por gratidão. Pessoal, a nossa vida perante Deus, que é o nosso Senhor, foi projetado para termos e vivermos com gratidão. Eu estou vivendo pela grande graça do Senhor. Por meio de Jesus eu recebi a salvação. Por Jesus Cristo todos os meus pecados foram lavados perfeitamente. Então nós, fomos criados para viver com essa gratidão em nosso coração. Então, naquele coração daqueles que entraram na última hora, estavam cheios de gratidão. Mas aqueles que entraram na primeira hora, em vez de terem a gratidão ou a graça do dono, eles estavam preenchidos, pelo trabalho, esforço e cansaço. Então, aquela história é uma expressão sobre aquele coração que aceita, o coração de Deus. Então, aqueles que entraram na primeira hora não tinham mais a gratidão e a graça do Senhor. Pelo contrário, nossa, eu trabalhei muito, hoje eu cheguei muito cedo, eu fiz muitas coisas, eu sofri. Então, eu vou receber o mesmo valor, vou receber um denário igual aquele que não trabalhou?
Então, só de ver eles questionando, reclamando com o que o Senhor da vinha estava dando para eles, era algo muito estranho de se ver. Pessoal, a nossa vida é uma vida que deve estar perante, né, o julgar ou as coisas que o Senhor permitir. Isso é o verdadeiro servo. Nós devemos estar perante a palavra do Senhor. Então, nós somos o ser humano que somos guiados pela palavra, pela ordem, pelas condições de Deus. Isso é graça. Mas os trabalhadores ali que aparecem naquela história são muito diferentes, né? Têm um coração diferente. Então, no coração de Ruth tinha aquele sentimento: se eu achar graça, eu poderei, né, colher espigas. Se eu achar graça, se eu receber favor. Isso em si é algo muito bom. Esse coração mostra que ela era uma pessoa muito feliz. Então, no capítulo 2, naquele ponto que a Ruth diz: irei, né, buscar espigas por meio daqueles que me favorecer, né? Mas também outro ponto que me chama a atenção é quando se diz: não vá para outro campo, né? Podemos sentir ali aquele coração, aquele amor por meio das palavras de Boaz, para que ela não vá para outro campo. Então, assim, pessoal, ali Deus está nos mostrando para nós não irmos para um outro local, um outro pensamento, a não ser a palavra de Deus. Esteja neste campo, no lugar que tem a palavra de Deus, né? Isso é o Evangelho. Por isso, foi dito para Ruth: não vá para outro campo. E assim, né, ela ali conhece Boaz. Eu tenho muitos pontos que tenho gratidão a Deus. Quando paro para pensar na minha vida, tem muitas obras de Deus na minha vida. Também sinto muito do seu coração para nós. E podemos ver como Deus tem trabalhado na nossa vida. Há uns 12 anos atrás, eu acho que se passaram uns 12 anos, um pouquinho mais, eu estava ministrando ali na região de Chungcheon Norte, e ali eu desejei, né, abrir a escola Lincoln, e Deus, né, criou uma oportunidade de isso ser possível. Na verdade, não aconteceu porque eu quis, né? Mas a vontade de Deus me conduziu para poder fazer aquelas coisas, né? Eu considero dessa forma. Então, naquela época eu senti que eu deveria pesquisar alguns terrenos e fazendo isso foi um pouco difícil. Porém, Deus, de uma forma muito exata, disse que, né, quem busca, quem bate, acha e vai abrir. Então Deus, Ele nos deu um terreno. Foi problema quando eu pensei que não seria possível e estava escutando a minha própria voz. Mas quando, né, inclinando os ouvidos ao Senhor e escutando a sua voz, eu vi como Deus abriu caminhos. E mais do que outra coisa, tive que criar um caminho, né? Tinha que criar ali um acesso, uma estrada, um caminho de mais ou menos de 500 metros. De mais ou menos 6 metros de largura, né? Tinha que fazer isso para poder receber autorização de poder utilizar aquele terreno. E era uma rua, né, para carros de 2 vias.
Então, depois que recebi essa notícia, eu peguei, né, uma trena, nós medimos e escutei que dentro de algumas condições ali, né, postas pela prefeitura, poderíamos receber aquele terreno caso cumpríssemos aquele trabalho ali de fazer o caminho. E conversamos para poder realizar aquela obra. Só que aquelas pessoas ali que eram responsáveis, que dariam, né, as autorizações para poder utilizar aquele terreno para construir um prédio, né, para conseguir aquele alvará, eles falaram, olha, nem tentem insistir nisso, porque aquela área é uma área rural, então nunca vai ser possível, né, conseguir autorização para construir ali. Então, só que naquela época eu tinha aquela palavra no coração, batei, batei e abrir-se-vos-á. Parece que está fechado, mas se bater e bater, né, quando nos aproximamos, como aquelas portas automáticas, aquilo vai abrir. A Bíblia deixa claro, bate, batei e batei, então abrir-se-vos-á. E desde então, por uns 6 meses, eu visitei, né, ali a prefeitura, o setor responsável, e geralmente temos um receio quando visitamos esses lugares pela primeira vez, né, mas indo todo dia, chegou uma hora que as pessoas não sabiam distinguir que se eu era só um visitante, se eu era funcionário ali. Só que eu senti, se tornou problema quando? Quando eu quis ir à frente, né? E eu, no meu tempo, quis resolver. Quando foi conforme o tempo de Deus, do jeito de Deus, nada era um problema. Então, naquele terreno que nós conseguimos, eu procurei com frequência as pessoas responsáveis para nós podermos, né, receber a autorização para aquela obra, só que não tivemos essa autorização. Porém, Deus tinha me dado aquela palavra, batei, batei e abrir-se-vos-á. Eu senti, se Deus se alegra disso, Ele vai permitir essa autorização. E por isso eu continuamente procurava o responsável para aquela obra. E o responsável ele dizia, é impossível isso aí, por mais que você me ameace de morte, eu não tenho como liberar isso. Mas já que estávamos continuamente procurando ele em busca dessa autorização, pessoas que estavam ali que tinham ali um certo conhecimento, né? E eles perceberam que eu estava continuamente buscando um jeito para conseguir aquela autorização. E eles, entre eles, conversaram, poxa, como será que podemos ajudar? E se trocar de pensamento é algo muito simples, muito fácil. Eles começaram a pensar, nossa, aqui é um espaço rural e não tem nenhum caminho, nenhum lugar pavimentado, né? Então, se eles fizerem isso, isso vai ser de bom proveito para nós. Isso vai ser melhor, né? Aqui para nossa cidade. Então eles comentaram entre eles, olha, deixa isso se resolver de uma forma bem, tá bom? Para a gente poder, né, entrar juntos nesse trabalho, para podermos ter um bom resultado. Então, o responsável que disse que não poderia ali liberar aquela autorização, né, foi ordenado para que nos ajudasse. Então, dessa forma, nós pudemos começar a pensar em como poder fazer. E eles nos instruíram, olha, faça assim, faça assim, faça assim, faça assim. Eles nos instruíram para que eles não se envolvessem muito, mas eles dariam autorização para nós fazermos aquela obra. E se nós pavimentarmos uma rua ali, é lógico que as pessoas vão gostar, né? E ainda mais, melhor fazer amplo do que fazer estreito. Então, para as pessoas que povoavam aquele lugar, não seria um problema. E indo... Porém, nós acabamos encontrando com pessoas que eram contra.
Tiveram pessoas que apoiavam, né? Porém, tinham pessoas também que falaram, não, não podem fazer, não podem pavimentar esse lugar. Por mais que seja algo bom para todos, tiveram pessoas que, né, quiseram ir contra até o fim. Então, nós tivemos que receber um baixo-assinado, né, permitindo ali. E eu não sei exatamente, naquela época, nós recebemos cerca de 70%, não deveríamos receber entre 70% e 80%, e nós conseguimos, né, essa quantidade de assinaturas. Então, começamos com esse trabalho de pavimentação. E, pessoal, eu já fiz acho que bastante coisa na vida, mas pensando em fazer aquilo, pavimentar um espaço, primeiro eu tive que receber, né, uma autorização, um documento, né, que permitia nós trabalharmos. E já que o caminho, o trajeto ali pertencia a uma área pública, então precisava da assinatura tipo de um construtor civil técnico ali para poder avaliar. Eu nem sabia que existia esse tipo de avaliação. E disseram que, né, geralmente nas universidades de engenharia ou nos setores, né, de construção civil, tem essas pessoas que eu poderia encontrá-las. Disseram que eu podia buscar essas pessoas ou ali ou em locais, né, em setores que vissem que eram responsáveis pelo trânsito e tudo mais. E nós buscamos essa pessoa, explicamos a nossa situação. E eles falaram, olha, nós só respondemos, né, a administração da prefeitura, nós não falamos diretamente ali com pessoa física. Então nós não sabíamos o que fazer. Não conhecíamos outra pessoa, nós não tínhamos outros meios. E um pouquinho do lado ali do terreno onde nós estávamos pretendendo construir o prédio, haviam feito uma pavimentação, uma rua ali. E já que nós vivíamos ali próximo também, né? Nos encontrávamos com frequência enquanto eles estavam fazendo aquelas obras. Eu perguntei um dia para ele, você sabe onde eu posso conseguir esse tipo de documentação, essa autorização? E eu não sei como poder conseguir essa autorização, não sei como conseguir os responsáveis. Ele falou, eu conheço, eu tenho uma pessoa que eu conheço que faz esse trabalho. Então eu pedi isso para ele. Por favor, me ajude então para podermos pegar essa autorização. Então ele disse para aquela pessoa que ele conhecia. E ele falou assim, bem simples, olha, o senhor nem precisa nem vir aqui. Eu estava escutando a conversa deles e ele falou assim, o senhor não precisa nem vir aqui, né? Só manda aí uma cópia da autorização. E assim eles enviaram. Nós recebemos aquele documento e meio que eu que preenchi a papelada ali. Eu que preenchi a papelada. E quando eu entreguei a papelada, me perguntaram, nossa, essa pessoa que preencheu essa papelada realmente é um técnico? Nossa, eu nunca vi um técnico preencher as coisas dessa forma. Disseram que eles até ligaram para aquela pessoa que havia enviado os documentos, né? E ele respondeu tudo bravo. Lógico que eu sou esse responsável. Eu tenho essa licença, eu tenho o meu nome assinado porque eu sou responsável por isso. Mas a verdade é que ele tinha mandado aquilo sem preencher, né? Só o documento ali e assinado. Eu é que preenchi as coisas. Então, eu, ao invés de colocar as características do local, eu falei o que eu precisava fazer. Precisamos fazer isso, precisamos cobrir, precisamos aqui asfaltar esse pedaço.
E eu falei, é por isso, nós necessitamos fazer a pavimentação neste lugar. E enviei o documento preenchido dessa forma. Geralmente o técnico escreve, olha, pela lei, baseado na lei tal, no artigo tal, esse terreno está avaliado para ser, pavimentado. Só que eu não tenho essas informações, então eu não falei nada disso. Então, quando eu entreguei o documento, as pessoas avaliaram e falaram, nossa, quem é que escreveu isso? Não gostaram. E ligaram para aquela pessoa lá. E aquela pessoa... Ele ficou bravo por questionar se ele era, realmente se ele era um responsável, um profissional da área. E eles, discutiram, mas de uma forma assim se resolveu. E por último, depois que haviam já pavimentado ali, tinham que também receber, eles tinham que ver se estava tudo dentro das normas, e ser liberado. E quem é que fazia essa fiscalização para ver se estava tudo dentro das ordens, que liberava o projeto? Era aquela pessoa que eu havia perguntado se conheciam o técnico. E ele nos instruiu. Olha, pastor, aqui nós temos algumas, tem uma região com um setor um pouco industrial aqui, mas tem esse pedaço aqui, por favor, tire uma foto desse terreno. Ele indicou um terreno, nós tiramos a foto. Ele falou que precisava daquela foto. Para falar a verdade, quando estávamos buscando o terreno, tiramos um monte de foto, mas no local onde nós construímos, que deveríamos ter tirado a foto, nós não havíamos tirado. E eu falei, olha, nós não tiramos a foto desse lugar, mas já fizemos a obra, mas assim, fizemos tudo certinho, o terreno estava bom, então, por favor, nos libere. Ele falou, mas não posso, não funciona assim. Tem que ter a foto, do terreno antes do projeto para a gente poder comprovar como era antes. E já que havíamos pavimentado já ali, colocado asfalto, no nosso caso, no caso do ser humano, pode tirar um raio-x, e podemos ver os nossos ossos. E dizem que... Eu não sabia que poderia existir tipo um raio-x assim para pavimentação também, para construção. Eu não sabia, mas tinha este trabalho. Eu nem sabia que tinha um profissional dessa área, mas também buscamos Mas só de achar já era um trabalho muito difícil, só para achar um profissional dessa área. Mas buscamos e conseguimos um profissional dessa área e essa pessoa fez essa fotografia de como estava ali a estrutura das vigas por baixo do concreto. E ele falou assim, olha, está diferente da planta. E eles falaram, olha, tem que estar conforme a planta, que senão é ilegal. E ele falou, mas é uma pequena diferença. E eu procurei aquela pessoa que fez a foto, ou aquele raio-x ali do asfalto. E eu pedi para ele, olha, por favor, dá um jeitinho aí para sair igual, o projeto, a planta. Nossa, nós investimos tanto, fizemos todo o detalhe ali. A gente não fez assim com má vontade, mas eu acho que tivemos um mal entendido nesse trecho. Por favor, conserte isso aí na foto. Será que é possível? Ele falou, é lógico, isso aí a gente edita. E ele editou a foto para nós. E dessa forma, afinal conseguimos, não somente a autorização, mas fizemos ali a construção daqueles 500 metros de pavimentação asfáltica. Então, parece que não vai dar certo, não é possível, mas batendo, Deus abre caminhos, Ele faz dar certo, concede a graça. Isso na vida espiritual nós não podemos parar.
Assim como o gafanhoto pula, né, nós também devemos saltar. Se nós ficarmos parados, acabamos, né, retrocedendo. Mas quando cremos que Deus está nos ajudando e vamos perante qualquer coisa, sentimos a ajuda de Deus. Depois que nós recebemos a autorização, passou o tempo e a prefeitura disse que nós tínhamos que doar aquilo para a prefeitura. Eu falei, como assim? Nós, sabe, nos matamos aqui, buscamos a graça para poder conseguir fazer esse trecho aqui. E nós iremos tomar conta, né? E eles deram risada. Eles falaram, pastor, isso aí é uma cobiça sua, mas você não consegue. A gente está pedindo para doação porque você não consegue tomar conta disso aí. Com o passar do tempo, daqui a pouco vai começar a esburacar o asfalto. O senhor acha que consegue manter aquilo ali com $1.000, $2.000 por mês? Nossa, quando ele falou isso, meu pensamento mudou. Aí eu me lembrei do caminho que nós temos ali para entrar no retiro de Tedog, né? Quando foi doado, né, aquela construção daquele caminho para a prefeitura passou a se responsabilizar e eles fizeram um asfalto melhor, eles fizeram ali as laterais. E dessa forma nós também decidimos então passar aqueles pedaços para a prefeitura e eles tomam conta. E uma coisa que me deixa muito grato perante Deus é que quando nós pedimos algo, parece que não vai dar certo, parece que não tem jeito. Mas se batermos continuamente e irmos à frente, Deus ele vai abrir caminhos, ele começa a trabalhar. Então, o trabalho de Deus já é um caminho aberto. Parecem caminhos que não existem, mas é um caminho que já está feito, já está aberto. Então, existem momentos que vocês pensam, isso não vai dar certo, e acabam desistindo, né, ou buscam outras coisas, como foi com Orfa. Mas aquilo que parece ser impossível, que não vai dar certo, quando, dependendo da palavra, segue em diante, Deus ele começa a abrir porta por porta e ele começa a criar. Então, dessa forma, quando vemos este Deus trabalhando de uma forma muito detalhada na nossa vida, é muito gratificante. Só se vocês verem aqui em Ruth, capítulo 3, versículo 1, disse aqui, disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Aqui no versículo 1 do capítulo 3, diz claramente, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz. Eu irei te fazer feliz, né? Noemi está dizendo aqui. Pessoal, aqueles que realmente se encontraram com o Senhor Jesus, têm a providência de Jesus na nossa vida. É Ele que nos faz felizes. Na minha vida também, sou uma pessoa que não tinha esperança em outras coisas, uma pessoa com muitas dificuldades na vida. Mas o pastor Park nos conduziu por um caminho exato, né, para a graça. Então, nós que encontramos com o servo de Deus, tem o pastor Shin, que dizia que a melhor coisa que ele fez na vida, a melhor coisa que aconteceu na vida dele foi ter encontrado o pastor Park. E o maior erro que ele cometeu foi de ter ensinado coisas erradas para os membros. Ele uma vez disse isso. Então, em tudo que nós fazemos, em todos os trabalhos da nossa vida, dentro de tudo isso que temos na nossa vida, temos encontrado o Senhor Jesus, realmente foi grande sorte, uma grande graça. Por causa dessa graça, podemos ver que Deus, né, agora ele se responsabiliza e toma conta de nossas vidas. Então, Noemi disse aqui para sua nora, né, filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Não é você que deve fazer bem, não, eu vou te fazer feliz.
Então, se nós vermos no livro de Lucas, capítulo 5, Jesus Cristo disse para Pedro, eu farei de vós, um pescador de homens. Ou seja, aquilo não vai depender do esforço de Pedro, mas sim de quem? De Jesus. Jesus disse, eu te farei um pescador de homens. Eu te farei feliz, como diz aqui. Então, Ruth receberá a bênção não depende do esforço dela, do trabalho dela. Está dependendo de quem? É a força de quem que vai conseguir isso? É o que Noemi faz por ela. Deus. Ele disse para Abraão, eu te darei um filho. Também em João capítulo 10, sobre aquela ovelha perdida, Deus diz que eu irei conduzi-lo. Então, em tudo na Bíblia, em tudo que acontece na nossa vida, existe o coração de Deus, os feitos de Deus. Então, quando nós temos a fé nisso, com certeza iremos melhorar. Então, a vida espiritual é algo que o Senhor Jesus faz por nós. Para Abraão, quando já estava velho, Deus disse, eu te darei um filho. Eu te farei uma grande nação. Só isso é a vontade de Deus, poderoso. Seja Abraão ou Sara ali já velhos, não tinham nenhuma condição de gerar uma vida, mas Deus disse, eu irei lhes dar um filho. Deus disse isso com clareza e permitiu Isaac. Então, a nossa vida espiritual é como a Ruth pertencendo a Noemi. Eu pertenço a Jesus. Nós pertencendo ao nosso guia. Isso é vida espiritual. Por isso, existe ali o mundo, aos olhos de Ruth, mas os planos de Noemi para Ruth são muito maiores e muito melhores do que o que Ruth faria por si própria. E Ruth foi guiada por esse propósito de Noemi. Só tudo que nos permitiu receber a salvação estavam dentro da providência, vontade dos planos de Deus. Por nós, jamais poderíamos nos libertar do pecado. Deus sabia disso claramente. E Ele estabeleceu o plano de nos salvar por meio de Jesus. Então, dentro do coração de Jesus, Deus já tinha um plano para nos salvar. Deus já tinha esse plano de nos salvar dentro do coração de Jesus. Dentro do coração de Deus já tinha o julgamento, já teve aquele julgamento, da época de Noé. E Deus já havia planejado, aquela arca. Por isso que Noé fala, achei graça perante Deus. Dentro do coração de Deus, já tinha ali a providência de Deus. Então, Ruth também poderia ter tido ali os seus desejos, os seus caminhos, mas ela deixou tudo isso e seguiu aquilo que Noemi estava planejando. Só isso representa que Deus também tem um plano, tem um propósito na nossa vida e é essa vontade de Deus que está conduzindo as nossas vidas. Então, vamos voltar agora para Ruth. Capítulo 3, versículo 4. Eu vou ler os versículos 4 e 5. Quando lhe repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés. E te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres, farei. Pessoal, respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres, farei. Então, dentro do coração de Noemi, tinha aquele plano para Ruth.
Ela tinha aquele propósito, eu irei te fazer feliz. Ou seja, tinha aquele propósito, mas não era algo, né, para Ruth preparar. Então, qual era, né, o caminho para que ela pudesse ser feliz? Ela entrar ali debaixo ali da coberta de Boaz, ficar deitada aos pés dele. Está descrito aqui, né? Versículo 8 e 9. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que a mulher estava deitada a seus pés. Então, Ruth, o que foi abençoado na vida de Ruth? O que foi mostrado para ela fazer é algo que dá um grande receio, né? Se ela parar para pensar, nossa, mas que exagero, eu sou uma mulher. Como é que eu vou, sabe, entrar ali, ficar ali aos pés de um homem, me colocar debaixo da coberta dele? Eu não entendo, eu não consigo fazer isso, eu não posso. Se ela tiver essa atitude, ela nunca poderia se encontrar com Boaz ali de fato. Mas, no coração de Ruth, o que ela tinha? Tudo quanto me disseres, eu farei. Então, no coração de Ruth, ela deixou o seu próprio pensamento, ela deixou o seu próprio coração e aceitou, recebeu o que a sua sogra, né, propôs. Por exemplo, se nós temos uma casa, tem ali a casa do jeito que eu quero, né, construída do jeito que eu quero, projetada do jeito que eu quero. É a sua própria casa. Mas a casa que a Noemi projetou, né, tinha isso para Ruth e Ruth falou, eu vou aceitar isso. Parece ser um receio, porém para Ruth, preferiu as palavras da sua sogra do que é o seu próprio pensamento. Farei tudo quanto me disseres. E no versículo 8 diz aqui, né? Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse-lhe, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, sua serva. Estenda a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Então, quando foi ordenado no versículo 4, e lhe descobrirás os pés e te deitarás, né? Quando foi ordenado isso para Ruth, como ela respondeu? No versículo 5, respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres farei. Ela aceitou. Então, pessoal, não aquilo que eu desejo, né? Ela trocou isso no coração dela. Não era mais a condução dela própria, mas sim por aquilo que Noemi desejava dela. E podemos ver que assim Deus, né, concedeu graça para ela. Só quando eu vejo o livro de Gênesis capítulo 27, ali no capítulo 27, fala sobre Jacó e Esaú, né? Jacó e Esaú. Jacó, quando se via. Só nós não podemos ver uma vida espiritual pelo que nós enxergamos sobre nós mesmos. Quando ele se viu aos seus olhos, ele percebeu, eu não sou uma pessoa que devo receber a bênção, mas sim a maldição. Esse era o coração de Jacó. Então ele fala, mãe, assim receberei maldição e não bênção. E quando ele disse isso, a Rebeca, a mãe dele, disse, Jacó, caia sobre mim essa maldição. Simplesmente vá e traga o animal, né? Só o que nos permite receber alguma bênção de Deus não é nada que provém de nós, mas sim é o coração de Deus, o plano de Deus para nós. Jacó não precisaria estar com o seu coração perante seu pai. Não, tinha o coração da sua mãe para que ele recebesse a bênção. Como ele poderia receber a bênção do seu pai? Quem sabia disso?
exatamente, era Rebeca, a sua mãe, a Rebeca. Então, se Jacó ficasse parado falando, não, eu não posso, eu não consigo, eu não devo, ele nunca receberia a graça, nunca receberia a bênção. Mas a Rebeca disse, Jacó, meu filho, que caia sobre mim a sua maldição. Pessoal, as nossas fraquezas, as nossas falhas, nossos erros, os pecados que cometemos, todo o nosso pecado, pessoal, Deus está falando, sabe, cairá sobre Jesus. Caindo sobre Jesus. Agora, por Jesus, podemos receber a graça e ter essa intrepidez perante Deus. Caia sobre mim toda essa maldição, e você vai receber a bênção do seu Pai. É isso. Toda a maldição que eu devo receber, todo o pecado que eu devo receber, todo o castigo do pecado que eu devo receber, não importa qual pecado seja, tudo isso cairá sobre Jesus. Jesus tomou para si esses pecados e se responsabilizou por eles, resolveu isso por nós. Só isso foi o plano de Rebeca. Era o coração de Jesus. Hoje nós vemos aqui, só tem um plano, um coração exato de Noemi em relação a Ruth. Então Ruth não deve seguir o seu próprio coração para encontrar aquilo que Deus preparou. O que ela deve fazer? Crer, e seguir Noemi, que disse, eu farei você feliz. Jacó, quando fez conforme a sua mãe Rebeca pediu, ei, traga aquele novilho. Só a Rebeca sabe melhor. Você só faz o que eu estou pedindo, só faz conforme as minhas ordens. Atende o que eu te digo. Vá até seu pai e você vai receber a bênção. Rebeca conduziu dessa forma. Isso foi o plano de Deus. E o que permitiu, quem é que permitiu isso se concretizar? Rebeca. Rebeca claramente sabia do coração de Deus. Ela havia já escutado sobre o plano de Deus. Como diz em Gênesis 27, Só a Rebeca já havia escutado claramente o que Isaac estava planejando. Então ela sabia, dessa forma Jacó pode receber a bênção. E assim Rebeca, depois de ter escutado todo o plano de Isaac de abençoar, preparou com que Jacó pudesse ir perante ele para receber aquela bênção. E assim ele recebeu a bênção. Então, pessoal, não importa como eu seja, se eu estou fazendo bem ou não, isso não é o importante. O importante é saber qual é a vontade de Deus, o plano de Deus e as providências de Deus na nossa vida. É isso que vai nos trazer a bênção. Pessoal, Jacó era um ser próprio para receber a maldição. Ruth, a Moabita, também era uma mulher que era adequada para receber a maldição. Mas teve ali Noemi, que a guiou para receber a bênção. No caso de Jacó, teve a sua mãe Rebeca, que o guiou para receber a bênção. Ou seja, nós jamais podemos receber a bênção por nós mesmos. Então aquilo pode parecer que não está certo, não é de acordo com o nosso pensamento, mas quando seguimos a condução dessas pessoas, podemos ver que aquilo foi da vontade de Deus, assim como foi com Ruth, assim como foi com Jacó. Deus se alegra e deseja conduzir a nossa vida dessa forma. É uma bênção que Deus concedeu para nós. Jacó, Ruth receberam a bênção dessa forma. Nós também
recebemos a bênção de Deus por causa de Jesus. Pessoal, se não é por vivermos uma vida bondosa, correta, limpa, honesta, não é por isso. É por causa de Jesus. Porque Ele tomou para si todos os nossos pecados. Ele se responsabilizou pelos nossos pecados. E Ele disse, olha, tudo na sua vida eu vou resolver. Se eu fizer, nada é problema. Se eu transformar, nada será problema na sua vida. É dessa forma que Jesus Cristo está nos conduzindo e nos concedendo a graça. Nós podemos descobrir isso nessas palavras. Por isso, eu penso, o que me permitiu receber a bênção foi Jesus. Eu tenho muita gratidão por Jesus. Basta ter Jesus na minha vida. Tenho tantos erros, mas isso não se torna problema. Por quê? Tem Jesus que me ama. Então, nada terminará em dificuldade, em problema. É por isso, pessoal, quando nós lemos a Bíblia, as coisas não acontecem porque nós fazemos bem. Mas é Jesus que faz todas as coisas. É Jesus. Quem é que purifica os nossos pecados? Foi o sangue de Jesus na cruz. Jesus fez. Só todos os problemas são assim, em todos os pontos. Quando estavam naquela tempestade, por mais que Jesus Cristo havia dito, passamos para outra margem, durante o percurso eles quase encontraram com a morte ali, os discípulos quase morreram. Só que Jesus Cristo, Ele disse, acalma-te, emudece-te. E aquela ordem de Jesus fez com que aquela tempestade, aquele tufão, sumisse. Então, se Jesus fizer, só o que será um problema? Então, a nossa vida de fé, para falar a verdade, é algo feito por Jesus, não por nós. Porque eu não consigo. Já que se Jesus fizer, dá certo. Eu tenho faltas. É por isso que eu tenho que acreditar em Jesus. Eu não consigo. É por isso que Jesus tem que fazer por mim, então eu vou receber a bênção. Só é crer dessa forma. É um mundo onde Jesus faz. E Jesus faz de uma forma perfeita e exata. Vamos ler mais um versículo aqui. Capítulo 3, versículo 9. Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Então, aqui surgiu um resgatador. Estende a sua capa sobre a tua serva. Para a Ruth, que havia ali entrado no local onde ele estava, ele a cobriu com a sua capa. Só o que permite as pessoas terem intrepidez, coragem na sua vida. Quem olha para si jamais poderá ter essa firmeza em seu coração. Mas nós temos essa coragem, intrepidez, essa firmeza em nosso coração quando nos vemos dentro da promessa de Deus. Quando estamos somente com a nossa própria imagem, ficamos em desesperança, ficamos duvidosos, perguntando, será que isso vai ser possível ou não? Mas quando descobrimos o coração e a promessa de Deus para conosco, aí temos firmeza, intrepidez no nosso coração. No coração de Abraão, ele foi ordenado para colocar o seu filho Isaque, que havia nascido quando ele era velho, como um sacrifício. Como isso é possível fazer, pessoal, para um pai? É impossível. Mas no coração de Abraão, ele sabia, tudo é preparado pelo Senhor. É Deus quem prepara o cordeiro. Então ele cedo, saiu com seu filho, pegou ali a lenha para o sacrifício e foi para o Monte Moriá.
Nós vemos essa história ali em Gênesis capítulo 22. Pessoal, quando estamos dentro da promessa, nós temos convicção e nós podemos falar de coisas exatas. Deus está desejando nos criar, nos conduzir com a verdade, de nós falarmos a verdade. Tudo que nós falamos de nós mesmos é mentira, mas quando falamos da verdade, que é a palavra, isso nos dá força. Eu tenho muita gratidão perante Deus. Eu termino a minha pregação até aqui. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai, te agradecemos. Hoje, mais do que pensarmos no coração de Ruth, vimos que existia um plano de Noemi, também de Boaz ali sobre Ruth, e por isso ela pode ser conduzida para a felicidade. Agradecemos ao ver essa Ruth formada dentro de Noemi. Senhor Deus, assim como Jacó dentro do coração de Rebeca recebe a bênção, nós também, dentro de Jesus, alcançamos a sua bênção. Senhor, dentro do seu coração, nossos pecados já foram lavados. O Senhor já nos remiu pelos seus pecados e nos justificou. E ao pensarmos nisso, temos muita gratidão. Senhor, hoje nos permitiu esse precioso tempo, por isso te glorificamos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.